Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Correia e sejam muito bem-vindos ao meu canal literário. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre a segunda parte dessa leitura aqui de Os Miseráveis, né? Eu comecei o projeto de leitura dos Miseráveis ainda ano passado, 2023, e a ideia era que eu terminasse até o final do ano, mas não rolou. Então estamos aqui em 2024 ainda com essa leitura, e eu já tenho um vídeo sobre a primeira parte aqui no canal. Eu dividi, porque o livro tem 5 partes, e como o livro é gigantesco, eu não quis gravar um único vídeo falando dele, porque com certeza eu ia deixar muita coisa passar. Eu sei que eu falo bastante, ou ia passar muita coisa, ou ia ficar vídeos muito grandes, então eu achei melhor não. E aí eu preferi dividir por partes. Como o livro tem 5 partes, 5 vídeos. Já fiz o vídeo da primeira parte e hoje falarei sobre a segunda. A segunda parte é dedicada à personagem Cosette. Confesso que assim, o livro deu uma bela desandada na segunda parte. Enquanto a primeira parte é incrível, é muito bonita, me deu uma série de reflexões, contou um pouquinho melhor sobre alguns personagens, né? A primeira parte, ela conta muito o arco do bispo, da Fantine e do próprio Jean Valjean. Na segunda parte, conta um pouquinho sobre a Cosette mais e pincela um pouquinho mais sobre os Thénardiers, dá mais informações sobre eles, e um pouco mais do Javert. Digamos que o segundo arco dessa história é desses personagens. Só que a segunda parte é muito chata. Eu até fiquei repensando bastante nessa leitura aqui na segunda parte. A primeira parte flui muito bem, a história é muito cativante, é muito triste, e essa tristeza te causa muita reflexão, porque só a tragédia, né? Esse livro aqui é só a tragédia, é romantismo, né? Agora, a segunda parte, a história ela tem uma parada. É um pouco a sensação que eu tive no Corcunda de Notre Dame. Ele abandona muitos personagens e começa a falar de umas coisas assim que não te interessa, né? Você quer saber dos personagens, cadê eles? Você quer saber o desenvolvimento da história deles. E Victor Hugo, nessas horas, pega e fala: peraí, que eu vou falar de outra coisa aqui, que eu me distrair aqui e vamos falar de outro negócio. Então, essa segunda parte tem 2 momentos bem chatos. O começo, que é onde ele começa a narrar toda a história de Waterloo, de Napoleão, de não sei o quê, que aí, nossa, são várias páginas assim, não acaba nunca, e chatinho, não tá direcionado. Assim, a questão do Napoleão, ela é um pouco importante nesse livro, porque isso define um pouco o posicionamento político de alguns personagens. Mas, sinceramente, ele não precisava ter narrado tudo isso de Waterloo. Ele poderia ter deixado clara essa importância de Napoleão sem contar tanto de Napoleão em si e focar mais nos personagens. Então é bem chatinho. E depois, lá na frente, ele começa a falar de um mosteiro. Nossa, muito chato, muito chato. Então essa parte tem um desenvolvimento de personagens muito ralinho. Basicamente, né, quem conhece a história, enfim, sabe? É ele buscando a Cosette dos Thénardiers e depois fugindo um pouco do Javert. É isso que acontece nessa parte. Só, não tem muitos grandes acontecimentos. Não, tem uma parte muito bonita, né? Isso não posso negar, que é a coisa desse estreitamento da relação do Jean Valjean com a Cosette. É muito bonito. Os dois não conheceram muito o que é o amor, né? Nossa, eu percebi que eu tô tombando aqui. Os dois não conheceram muito o que é amar alguém, né? A Cosette foi deixada pela sua mãe muito cedo, enquanto o Jean Valjean teve uma relação complicada com sua família e depois passou a metade dela na prisão. Então, os dois não souberam lidar com o amor, não tiveram essa oportunidade. E aqui, pela primeira vez, os dois estão criando esse sentimento um pelo outro. Então, é muito bonito. E ver o quanto esse amor nos chama para a responsabilidade. O fato, por exemplo, do Jean Valjean se responsabilizar pela criação da Cosette faz com que ele busque ser alguém melhor e crescer em virtudes. Porque chega um momento que ele começa a se tornar soberbo, ele começa a se achar melhor que as outras pessoas. Já que ele conseguiu sair da prisão, conseguiu crescer na vida, conseguiu ser um prefeito, conseguiu ganhar bem, ele começa a se sentir melhor que as outras pessoas.
E isso faz... E o orgulho para alguém decair, moralmente falando, é um estalar de dedos. E ele poderia voltar a ser o cara ruim da prisão que ele já foi no passado. Então, essa responsabilidade, esse cuidado que ele teve com a Cosette faz com que ele se atente e reflita que ele precisa sim ser alguém melhor e que ele, por ela, né? E eu acho que isso é muito, muito legal. Ele não estava ileso, ele não estava de agora eu nunca mais vou ter que ter problema, já sou uma pessoa perfeita, maravilhosa, etc. Não, ele percebe que ele ainda assim vai ter que estar se esforçando. Então aqui é muito legal, por exemplo, que tem uma fala. O bispo fizera levantar em seu horizonte a aurora da virtude. Cosette fazia levantar-se a aurora do amor. É aqui quando eles estão criando uma relação mesmo de pai e filha. De pai e filha. Aí aqui também outra parte bonita. Ao amar, voltou a ser forte. Graças a ele, ela pôde caminhar pela vida. Graças a ela, ele pôde continuar no caminho da virtude. Ela pôde voltar a viver, né, com ele, porque o que ela tinha com os Thénardier não era uma vida, né? Enfim, então, nessa segunda parte, tem esses momentos bonitinhos, mas assim, é uma parte que tem que ter muita coragem para continuar, para não desistir da leitura, porque é bem chata, assim, né? Tem umas, 200 e não sei, 250 páginas, essa parte toda, mas de história mesmo é bem pouquinho, bem pouquinho. Então, tem esse momento legal do desenvolvimento do Jean Valjean com a Cosette, e lá no finalzinho tem uma parte bem eletrizante de uma perseguição ali que você fica assim, com o coração na boca, de ansioso para saber o que vai acontecer. Mas demora para chegar lá. Demora. Então, essa segunda parte foi bem difícil. É assim, um spoilerzinho. A terceira fica melhor. Então, se você tá desanimado na segunda parte, força na peruca, chega na terceira que a terceira volta a ficar legal. Uma coisa que é inegável é que Victor Hugo escreve muito bem. Isso não tem como negar. Ele escreve bem. Só que o que eu sinto em dois momentos que tornam a leitura chata em alguns momentos, parece que ele tem um surto de erudição. E é uma marca assim, de autores mais antigos que assim, eles conhecem muito da história do próprio país, de outras literaturas, eles têm um conhecimento muito grande. Então é normal que eles citem outros escritores, façam citação de trechos de outros livros, que citem muito a história do seu país, o contexto ali. E Victor Hugo é especialista nisso, ele adora contextualizar historicamente, socialmente, o período que ele está escrevendo. Isso é uma característica dele. Só que tem hora que ele começa a citar tanta coisa, tanto nome, tanta rua, tanto que você não está entendendo mais nada, porque aquilo não faz parte do seu cotidiano. E talvez fossem pessoas importantes para a época, hoje não mais. Tem personalidades que são citadas que você sabe até hoje. Então, Napoleão, né, que ele cita, e outros autores que ele cita também, você reconhece, sabe, que são falados até hoje. Agora, muitas outras pessoas, lugares, etc., que ele cita, você não faz a menor ideia. E ele vai, assim, vomitando nomes e nomes e nomes e nomes e nomes. São momentos chatos, assim, que você percebe até que a escrita dele muda. Ela deixa de ser simples, deixa de ser objetiva, deixa de ser de fácil compreensão. Ela vira, assim, um negócio que você não entende nada. Então, esses momentos são meio chatos, dá vontade de falar, Victor Hugo, menos. E, ao mesmo tempo, outra coisa que deixa a leitura bem chatinha é que tem gente que usa nomes diferentes, mas com a minha explicação vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Existem diferenças entre, sei lá, narrativa e enredo. Tem gente que usa nomes diferentes para descrever a mesma coisa, mas vamos tentar entender. Para o autor, é muito importante que ele saiba tudo sobre a história dele. Sabe, o arco de todos os personagens, o contexto histórico, social, o período, as características de tudo e tal. Para ele é muito importante que ele domine muito sobre o universo que ele está escrevendo. Muito importante. Para nós leitores, não. Então, por exemplo, aqueles personagens que aparecem de repente, que contribuem isso aqui com a história e somem. Pra gente, isso tá suficiente. Eles apareceram, fizeram sua função e foram embora.
Pro autor, não, ele vai ter que saber mais sobre esse personagem, quem é, por que apareceu, não sei o quê. Pra gente isso não interessa tanto. Às vezes, em filmes, livros, etc., existe um corte de tempo. Então, sei lá, passaram-se 5 anos. Pra gente, não é tão importante o que se passou nesses 5 anos, na maioria das vezes. Pro autor, é. Então, o autor tem que ter uma compreensão muito grande sobre a sua obra. Nós, leitores, não. Isso que a gente tem acesso é o enredo. É a história com recortes. Porque a gente precisa saber de uma linha, né, dessa história. A gente precisa entender uma trajetória. O autor não, porque ele tem outros envolvimentos. Mas, assim como, sei lá, se perguntam para você, como foi seu dia? Você vai contar aquilo que foi mais importante? Para nós, leitores, isso é importante, que a gente tenha acesso ao recorte. Nós não precisamos de todos os detalhes. E, às vezes, parece que Victor Hugo esquece disso. E ele começa a dar uma série de detalhes que não nos interessam. Falta essa noção de corte, de enredo, de pegar aquilo tudo, aquela narrativa toda completa que ele tem na cabeça dele e reduzir para um enredo que o leitor precisa saber. Então, por exemplo, a gente não precisava saber tudo aquilo sobre o mosteiro, a gente não precisava saber tudo aquilo sobre a Batalha de Waterloo, que são partes maçantes que não contribuem diretamente para a história. Tanto que nessas horas os personagens são abandonados, você nem ficar sabendo deles. Então, eu acho que isso é uma certa falhazinha. Então, que pode fazer com que as pessoas se afastem da obra. Então, por exemplo, você pega esse livro aqui, já é gigante, já muita gente já se assusta pelo tamanho. E ainda você pega esses textos muito compridos, de páginas e páginas de informações que não estão contribuindo diretamente para a história, afasta. Se ele fosse uma versão mais direta, talvez diminuísse o tamanho do livro, mais pessoas lessem, etc. E tudo isso é a minha opinião, tá? Não tô falando que de fato, enfim, precisa ser assim, que todo mundo tem que pensar igual. Mas eu sinto isso lendo essa obra. Né? É como se você, sabe Naruto? Quem assistiu Naruto, o anime, essas coisas, sabe? Naruto tinha os fillers, então tava tendo a história fluindo e tal, não sei o quê. E aí, de repente, tinha uns episódios super aleatórios que não tinham nada a ver com o arco da história que estava acontecendo e não contribuíam com a história. Aí hoje em dia tem lá, assista Naruto sem os fillers, já te mandam quais episódios são esses fillers e você assiste só aquele arco que é a história que eles estão se propondo a contar mesmo. Tinha que ter um disso dos Miseráveis, uma versão sem fillers, porque tem bastante parte que não é de muito interesse, assim, do público em geral, que está mais interessado nos personagens. E é muito engraçado que quando a história está com os personagens, está contribuindo para esse desenvolvimento, tudo é muito diferente. A escrita é muito mais fluida, a história avança numa naturalidade muito legal, você fica muito curioso para saber o que vai acontecer e é muito bonito. A escrita dele, Victor Hugo escreve bem, não tem como negar isso, ele escreve bem. E é uma escrita gostosa, ela tem o seu quê de poesia, ela te bota para pensar na vida. Só que quando ele escapa disso, ele vai para uma outra questão, a leitura trava. Ela fica chata, demorada, você leva 1 hora para ler 20 páginas. É bem complicado isso. E pelo tamanho do livro, isso acaba complicando um pouquinho mais. Mas enfim, essas são as minhas impressões sobre a segunda parte. Volto com mais detalhes em breve, que eu já estou terminando a terceira, na verdade. Acho que hoje mesmo eu vou terminar a terceira. Então logo sai o vídeo da terceira parte de Os Miseráveis, que é bem mais legal, garanto. E caminhando aí para os últimos 2/5 desse livro aqui, né? Que são as últimas 2 partes. É isso, acompanhem aí o canal. Deixem um comentário, uma curtida, inscrevam-se, compartilhem esse vídeo. Como sempre, deixo aí embaixo as minhas redes sociais e também a minha wishlist para você que quer contribuir com o canal. É isso e até a próxima. Muito obrigado.